Dando continuidade às nossas aulas de Direito do Trabalho, hoje nós vamos responder a 8 questões referentes aos princípios do Direito do Trabalho e vamos fazer uma revisão para a gente ver como isso cai nas provas do TRT. A primeira questão fala o seguinte: o regulamento da empresa Boa revogou vantagens deferidas a trabalhadores em regulamento anterior. Neste caso, segundo a súmula 51 do TST, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Em matéria de direito do trabalho, esta súmula trata especificamente do princípio da 3 segundos. E a resposta é a letra E, condição mais benéfica. A letra A fala razoabilidade, não tem nada a ver. A B fala indisponibilidade dos direitos trabalhistas, também não é a resposta. A C fala imperatividade das normas trabalhistas. A gente vai ver também em outra questão que as normas trabalhistas são cogentes, não é isso, são cogentes. A D fala dignidade da pessoa humana, não tem nada a ver isso daqui é um fundamento da República, lá do direito constitucional. E a resposta certa é a condição mais benéfica. A gente vai ver que o princípio da proteção, ele se divide em subprincípios. E um desses subprincípios é a condição mais benéfica. Fala que as vantagens do contrato de trabalho ou do regulamento de empresa, elas aderem ao contrato de trabalho e tornam-se direito adquirido de acordo com a súmula 51 do TST. A gente até deu um exemplo da cesta básica. Vamos para a segunda questão, que fala o seguinte: o juiz do trabalho pode valorizar a situação fática efetivamente ocorrida na prática, desde que devidamente comprovada, ainda que em prejuízo dos documentos apresentados ou da denominação atribuída à relação jurídica pelas partes. No âmbito do direito do trabalho, essa assertiva corresponde ao princípio da 3 segundos. E a resposta é a letra D, primazia da realidade. A gente viu esse princípio. A letra A fala o seguinte: irrenunciabilidade não é a resposta. A B fala intangibilidade salarial, que é o fato de o salário não poder ser bloqueado para pagamento de dívidas, etc. Salvo aquelas questões que a gente viu, tipo pensão alimentícia, mas não é resposta. A C fala continuidade, também não é resposta. E a D, primazia da realidade. Essa é a resposta. A E fala proteção, a gente viu na anterior que não é isso. A primazia da realidade diz que prevalece a verdade real em detrimento da verdade formal. Ou seja, os fatos versus os documentos, quando o juiz vai analisar, os fatos que acontecem no dia a dia prevalecem sobre os documentos. A terceira questão fala o seguinte: o princípio que tem por finalidade reduzir as desigualdades existentes na relação de emprego, conferindo ao trabalhador uma superioridade jurídica em razão de sua condição de hipossuficiência, é especificamente o princípio da 3 segundos. E a resposta é a letra D, proteção. A gente já viu isso, mas a letra A fala o seguinte: dignidade da pessoa humana, nada a ver com isso daqui, eu já falei que isso é um fundamento da República, lá do direito constitucional. A letra B fala condição mais benéfica, também não é a resposta. A C fala primazia da realidade, a gente viu que é isso na questão anterior. E a D fala a proteção, exatamente, para reduzir as desigualdades existentes na relação de emprego. O princípio da proteção serve para isso. E a E fala boa-fé, não é isso, nada a ver. Proteção, equilibrar a relação trabalhador versus empregador. Essa era a resposta, é a letra D. A quarta fala o seguinte: os princípios exercem função estruturante da ordem jurídica, orientando a interpretação das normas a partir dos valores que os fundamentam. Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho de que o ônus da prova quanto ao término do contrato de trabalho
quando negadas a prestação de serviço e a despedida, incumbe ao empregador. Está fundamentado no princípio da 3 segundos. E a resposta é a letra C. E a A falava que a primazia da realidade. Não é a resposta, a gente já viu. Irrenunciabilidade, também não é isso. E a letra correta é a letra C. Continuidade da relação de emprego. A D fala boa-fé contratual subjetiva, nada a ver. E aí fala proteção. A gente viu também que o princípio da proteção não se encaixa aqui. A continuidade, de acordo com a súmula 212 do TST, fala que o ônus de provar o término do contrato de trabalho é do empregador. Nunca vai cair sobre o empregado, sempre sobre o empregador. A 5 fala o seguinte: o advogado Hércules pretende fundamentar uma tese na petição inicial de reclamação trabalhista com base no entendimento de que, ainda que ocorram alterações na estrutura jurídica da empresa ou na titularidade do empreendimento, tais mudanças não podem afetar o contrato já existente. No âmbito do direito do trabalho, esse entendimento decorre do princípio da 3 segundos. E a resposta é a letra E, continuidade da relação de emprego. A letra A falava que era razoabilidade. Isso daqui não tem nada a ver. Isso daqui se encaixa mais quando a gente estiver falando de direito administrativo. Não tem nada a ver. A B fala disponibilidade subjetiva. Também não tem nada a ver. A C fala responsabilidade solidária do empregador. A gente vai ver sobre responsabilidade subsidiária e solidária. A gente vai ver quando estiver falando de empregador. Não é isso. E a D fala acessão empresarial negativa. Também não tem nada a ver. O princípio da continuidade, como a gente viu, fala que a sucessão de empresas ou a mudança de empregador, em regra, não altera o contrato de trabalho. Vamos para a 6ª questão. O Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula 212, a gente já falou sobre ela, segundo a qual o ônus de comprovar o término do contrato de trabalho, quando negadas a prestação de serviço e a despedida, incumbe ao empregador, em razão de presunção favorável ao empregado. Tal entendimento está fundamentado no princípio do direito do trabalho a gente já viu, 3 segundos. E a resposta é a letra B, continuidade da relação de emprego. A gente já tinha visto essa. A A falava que era indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Essa daqui fala que os direitos trabalhistas não são renunciáveis e nem transacionáveis. A gente já viu isso quando estava falando na aula teórica. A resposta correta é a letra B. E a C falava o seguinte: flexibilidade das normas trabalhistas. Não tem nada a ver, não é isso. A D fala intangibilidade salarial. Também não é isso. E aí fala primazia da realidade. A gente já viu que é primazia da realidade, não é isso. E mais uma vez, a súmula 212, o ônus de provar o término do contrato de trabalho é sempre do empregador. A 7ª fala o seguinte: a relação jurídica de trabalho é definida pelos fatos efetivamente verificados na prática, prevalecendo sobre o que foi formalmente pactuado pelas partes ou registrado em contratos, formulários ou outros documentos. No âmbito do direito do trabalho, esse entendimento corresponde ao princípio da 3 segundos. E a resposta correta é a letra B, primazia da realidade. A letra A fala que é a condição mais benéfica, que é um subprincípio do princípio da proteção, não é isso. A letra C fala intangibilidade contratual lesiva, também não tem nada a ver. A D fala busca do pleno emprego, isso daqui que não tem a ver mesmo. Aí fala continuidade da relação de emprego, isso daqui não é a resposta para essa pergunta. A resposta para essa pergunta é a letra B, primazia da realidade, que diz que prevalece a verdade real em detrimento da verdade formal. Ou seja, quando a gente estiver falando de fatos e documentos, no direito do trabalho, prevalece os fatos. A 8ª e última pergunta fala o seguinte: a limitação da autonomia da vontade no contrato de trabalho
Em contraste com a ampla liberdade contratual existente no direito civil, funciona como mecanismo de proteção às garantias fundamentais do trabalhador diante do desequilíbrio de forças presente na relação de emprego. No âmbito do direito do trabalho, esse entendimento expressa o princípio da 3 segundos. E a resposta correta é a letra B, imperatividade das normas trabalhistas. Quando a gente estiver falando, quando a gente vê essa parte, limitação da autonomia, da vontade, isso tem que nos remeter à imperatividade das normas trabalhistas. A A falava que era autonomia privada coletiva, não tem nada a ver. A B fala condição mais benéfica, a gente já viu que esse é um subprincípio do princípio da proteção. A C fala que é primazia da realidade, a gente já viu o que é fatos versus documentos. E a E fala prevalência do negociado sobre o legislado. Isso daqui é outro assunto, não tem nada a ver com essa pergunta aqui. Aqui a gente viu que o princípio da imperatividade, as normas do direito do trabalho são cogentes, ou seja, elas são obrigatórias, limitam a autonomia da parte. Quando a gente vê numa pergunta limitando a autonomia das partes, a gente está falando sobre a imperatividade das normas trabalhistas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.